Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e te convido a inscrever-se neste canal, que é um tesouro do Eterno para as nossas vidas, um tesouro de Hashem para as nossas vidas. Para você que não me conhece, eu te ajudo a descobrir os tesouros escondidos e que estão contidos na cultura bíblica, nas narrativas bíblicas, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, ou da Torá. Vou dizer assim, Antigo Testamento é o Taná, né? Que é aquele conjunto, para você que já vem aqui no meu canal, já conhece. O Taná é a contração da Torá, dos profetas e dos escritos. Torá, os Neviins, que são os profetas, e os escritos, os Ketuvins, tá bom? Neste momento eu estou lendo para vocês, estamos numa série de leituras do livro de Jó, sim, do livro de Iov. E estamos já no capítulo 15, né? A Bíblia, você pode pegar qualquer uma que você quiser, qualquer tradução, tá bom? Não tem problema nenhum, eu vou usar hoje a Bíblia das Paulinas. Bom, vou usar esta. Ai, afastei aqui. Aí você tem várias frases, porque já estamos chegando no final do ano, vocês já sabem que... Deixa eu pegar aqui. Já mexi aqui. Ai, gente. Fui mexer agora. Aqui. Bom, eu estou lendo esta Bíblia das Paulinas. Cadê? Como que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? É uma branquinha. Ela chama-se A Bíblia. É das Paulinas. Procura aí no site das Paulinas, www.paulinaslivrarias.com. Eu estou lendo essa tradução que quem fez o livro de Jó foi a Almendra, não foi isso que eu já falei aqui para vocês? Maria Luísa Almendra? Acho que foi. Não foi? Exatamente. Foi a professora Maria Luísa Almendra, lá de Portugal. Ora, pois, sim. Então, ela traduziu este livro de Jó para as Paulinas, né? Essa cultura bíblica aqui que a gente está conhecendo um pouco mais, né? Vocês sabem que a Bíblia, ela é um patrimônio cultural da humanidade, né? As suas expressões, assim como as reflexões teológicas promovidas nela, estão amplamente difundidas nos discursos das pessoas. Vocês já perceberam que qualquer coisa que numa conversa a Bíblia diz, a Bíblia fala. Vocês já perceberam? Não importa qual denominação a pessoa seja, não importa de qual religião, tanto judeu, quer dizer, pessoas fora do judaísmo, fora do cristianismo, elas também se utilizam, sim, dessas narrativas bíblicas nos seus discursos, né? Em contrapartida, observa-se uma certa insegurança em relação ao quanto, em relação ao sentido provavelmente original dessas tradições bíblicas, sabe? Então, eu percebo também uma certa insegurança das pessoas. Elas, nos seus discursos, elas utilizam a Bíblia, né? A cultura bíblica. Claro, porque quando você diz assim, está na Bíblia, ai, a Bíblia diz, ai, Jesus diz, aí dá sempre aquele ar de, olha, presta atenção, eu leio também estes textos, mesmo que eu não compreenda exatamente o que está sendo dito ali,
mesmo que eu utilize apenas para ter um status ou de bom religioso, ou bom religiosa, ou um status assim, olha, presta atenção, fica lá porque eu já sei o que está escrito lá. Só que você percebe uma insegurança quanto a esse sentido, né? Provavelmente original das tradições bíblicas. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, línguas antigas, e no caso do Novo Testamento, o grego. Ora, se para quem realmente está estudando, ligado a todos esses textos, a todas essas tradições, é um pouco complicado, é complexo o estudo, imagina para uma pessoa que recebe apenas uma tradução. Né? Imagina para você aí que pega uma tradução de acordo com a mentalidade da tua denominação, né? A catequese, digamos assim, da tua denominação, ou o estudo bíblico da tua denominação, né? Que cada uma tem um viés. Cada um decide ter aquela compreensão. Entendeu? Então, e se cria muitas outras doutrinas por meio desses textos bíblicos, dessas narrativas, né? E então, essa questão da cultura bíblica, ela tem diversos estudos temáticos, né? Que ganham relevância, compreensão e uma grande compreensão das Sagradas Escrituras, né? Muitas vezes são ensaios, né? Então, a gente tem que ter muita atenção em relação quando estudamos os textos bíblicos para a gente compreender qual é a lógica interna que está sendo, que tem ali atrás daqueles textos, né? Porque cada livro da Bíblia é um livro, é um autor. Entendeu? Então, o livro de Jó, por exemplo, o livro de Jó pertence ao quê? Ao Antigo Testamento, né? A literatura, ela é mundial, porém, ela tem uma pertença ao Antigo Testamento, tá? Que foi escrito em hebraico e tudo mais. E ela descreve o quê? A maneira ou o destino de Jó. O caminho de Jó, né? O destino de Jó, que perde os seus bens, perde seus filhos e a saúde, caindo ele em profunda solidão e abandono da parte de Deus, né? E também ele é conduzido por Deus, inicialmente sem que se percebesse. No final da sua caminhada, quando a gente for lendo já no final, ele vai ver o destino, né? O seu destino ser mudado, né? Então, o que acontece? Ele perdeu os seus bens, ele perdeu seus filhos, sua saúde. E entrou, como vocês percebem ao longo dessa leitura, numa grande depressão. E digo mais, além de ter entrado nessa depressão, ele é acusado pelos seus amigos. Ele é acusado, sim, pelos seus amigos de algumas coisas. Por exemplo, todo ser humano, ele procura um culpado, não é? Ele procura um culpado na vida. E vocês vão vendo, vocês já acompanharam essa leitura, para vocês que estão lendo também, fora daqui, no sentido de vocês fazerem as suas próprias leituras, possivelmente com esse meu incentivo de vocês pegarem a Bíblia, as suas Bíblias, terem intimidade com esses textos. Eu tenho certeza que tem muita gente aí lendo, fazendo a sua leitura, já leu umas 2, 3 vezes, só nesse período que a gente está aqui, né? Mas já leu umas 2, 3 vezes e com certeza tem um monte de perguntas, um monte de questionamentos, já fez a sua síntese de tudo isso, né?
Mas o que acontece aqui, o que a gente vê aqui em Jó, a gente vê na nossa realidade. Por exemplo, essa questão de quando os amigos dele culpam Jó, o que você fez, né? Você maltratou seus escravos, então de quem é a culpa, né? De quem é a culpa? E na caminhada da nossa vida, né? Na caminhada da vida, o maior inimigo que nós temos, muitas vezes, habita dentro de nós, né? Mas o que acontece? A gente fica buscando por culpados, né? Que justamente essa questão de buscar culpados para algo que está acontecendo na nossa vida por alguma situação é uma forma de fuga da nossa responsabilidade, de assumirmos, né, as responsabilidades pela nossa vida e por tudo que acontece nela também. Claro que muitas vezes nós não somos culpados de tudo que acontece na nossa vida, isso, né? Mas muitas das coisas que acontecem, sim, a gente tem a nossa responsabilidade, né? Por exemplo, os materialistas dizem, né, quando acontece alguma coisa, o seu insucesso, enfim, eles dizem que a culpa está ligada ao quê? À falta de dinheiro. Ou seja, o materialista vai sempre ligar tudo ao seu dinheiro. De fato, dinheiro é liberdade, né? Eu costumo sempre brincar o seguinte, né, que dizer assim, para o cristão, sexo masculino, o cristão, a salvação do cristão, a liberdade do cristão é Cristo, né? Jesus Cristo. Eu brinco às vezes que eu digo, não, a liberdade para uma mulher cristã é o dinheiro. Porque quando uma mulher cristã tem dinheiro, ela não vai se sujeitar a violências de ninguém, nem do marido, nem da sociedade, nem de ninguém. Ela simplesmente vai viver a vida dela, porque, né? Então eu sempre brinco, mas Francisca, o dinheiro é pecado, é pecado na sua cabeça. Por quê? Porque dinheiro ele significa energia vital de vida, porque você trabalha, você entrega horas vitais da tua vida para conseguir aquele dinheiro. Então, essa ideia de que dinheiro não traz felicidade, de que dinheiro não é bom e só os materialistas pensam nele, isso é uma enganação, porque quando falta o dinheiro, praticamente falta a tua vida, porque ninguém vai te dar saúde no hospital. Você não vai, por exemplo, entrar lá no Einstein se você não pagar. Você não vai no Sírio-Libanês se você não pagar. Você não vai no São Luís se não pagar. Até para o SUS a gente paga, sim, porque lá está embutido todos os nossos recursos, os nossos impostos. Agora, se o serviço não é bom, aí é uma outra questão, mas tudo se paga sim. Você não vai no supermercado e ele te dá de graça, tá? Não acontece, gente, pelo amor de Deus. Então, essa questão de, o materialista, quando falta dinheiro e o seu insucesso, ele culpa a falta de dinheiro, né? O espírita, por exemplo, ele diz que a culpa é do quê? Quando está acontecendo coisas ruins na vida dele, que a culpa é dos obsessores, não é? Dos obsessores. Os evangélicos, quando eu digo evangélicos, são os que acreditam no evangelho, que acreditam no evangelho de Deus, não importa qual denominação, eles dão a culpa de todos os infortúnios ao demônio, né? O espiritualista, que são o pessoal da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, tudo isso, eles dizem sempre que a culpa é do quê? É dos trabalhos que fizeram para eles. Não é assim? O astrólogo vai dizer que a culpa é dos astros, Mercúrio retrógrado. Vocês já ouviram isso, com certeza, né? O ateu culpa quem? O universo. O petista culpa tudo que acontece de mal, a culpa é de Bolsonaro. Vocês lembram dessa fase quando o Bolsonaro era presidente? Que tudo culpavam o Bolsonaro. Ora, o ex-governador, que foi presidente da CPI da Covid, família dele inteira, quer dizer, alguns da família dele foi preso por conta de terem roubado, né? Segundo a Polícia Federal, isso aí é público,
a família tirou o dinheiro da saúde do Amazonas quando ele era governador. E aí o que aconteceu? Quando faltou os respiradores lá no Amazonas, não tinha dinheiro para comprar as coisas, porque a saúde estava limpa, né? Assim, não tinha mais nada nos cofres da saúde. E o que aconteceu? O cara foi ser presidente da CPI. Eu não vou falar o nome dele aqui, vocês procurem aí. Procurem, por exemplo, uma operação da Polícia Federal chamada Vortex ou Vertex, alguma coisa assim, que vocês vão saber. E aí o que aconteceu? O cara foi ser presidente da CPI, da Covid, e a primeira coisa que ele fez foi colocar a culpa da falta de respiradores e que estavam morrendo as pessoas lá no Amazonas. A culpa ficou na costa de quem? De Bolsonaro. Bolsonaro ficou com a culpa. Então, olha só, o PT culpa o quem? O Bolsonaro. O pessoal do Bolsonaro, né, do bolsonarista, diz que a culpa de tudo que acontece por aí é do PT ou do comunismo. Não é assim? Gente, a gente tem que observar, ler essas escrituras e observar o que acontece, os sinais, o que acontece no nosso dia a dia, nas coisas, na nossa política, na nossa geopolítica, tá? Então, se você não consegue enxergar os sinais dos tempos, então fica difícil você ler uma narrativa dessa e achar que apenas ela é uma narrativa espiritualizada apenas porque se fala de Deus. E não é verdade, gente. Essas narrativas, inclusive essa poesia de Jó, ela fala da realidade crua do ser humano, da fragilidade humana, das suas negligências, das suas impaciências, das suas... Acho que tem alguém batendo aqui, vocês vão escutar bastante barulho. Das suas negligências, das suas faltas, da sua fragilidade mesmo, né? E, inclusive, da banalidade do mal, esse tema tão abordado por Hannah Arendt, né? Hannah Arendt fala sobre essa questão da banalidade do mal, mas num outro viés, né? Mais bem diferente. Então, olha só, vamos lá, já pegou a sua Bíblia, sua tradução? Não sei qual você vai ler. Como eu falei para vocês, eu tô lendo hoje a Bíblia das Paulinas, tá bom? Falei bastante, né? Mas aí vocês compreendem, vocês vão entrando vocês começam a ler e vão começar a compreender que não é apenas, esse texto não é apenas um textinho para brincadeira de criança. Não é brincadeira de criança, gente. Aqui tudo é muito sério, tá bom? Aí o povo fica me mandando mensagem e atrapalha às vezes. Vamos lá. Por que Jó se vira contra Deus? Por que Jó se vira contra Deus? Tuas palavras são vãs e injustas e ímpias. Possivelmente vai estar escrito aí na sua Bíblia ímpias, né? Mas é injusta. Reconhece-o. Então respondeu Elifaz. Elifaz, vocês sabem que é um dos amigos de Jó, tá? Então, olha só. Então respondeu Elifaz de Temã e disse: responderá um sábio com um saber de vento, enchendo de vento oriental seu ventre, argumentará com palavras inúteis e com discursos que nada valem. Contudo, tu tens tornado vão o temor, menosprezando o diálogo diante de Deus. Porque tua injustiça inspira teu falar, e tu escolhes a língua dos astutos. Tua boca te declara perverso, não eu, e teus lábios testemunham contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu, ou foste formado antes das colinas?
escutastes o segredo de Deus e reservaste só para ti a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendimento tens que não haja também em nós? Então estão conosco os cabelos brancos e os anciãos, mas repletos de dias que teu pai. As consolações de Deus são pouco para ti, e as palavras suaves que te são dirigidas. Por que te arrebata teu coração e por que cintilam teus olhos? Para virares contra Deus teu espírito e deixares sair tais palavras de tua boca. Quem pode pretender ser justo diante de Deus? Todos nós, nossa, eu sou justo, nossa, eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou perfeita, eu sou justo, eu sou justa, mas diante de Deus somos mesmo? Né? Essa é uma pergunta. Quem pode? Que pretensão é essa de sermos justos diante de Deus? Quem pode pretender ser justo diante de Deus? Que é o homem para que seja inocente, e o que nasce da mulher para ser justo? Pois ele não confia em seus santos. Santos, vocês sabem que significa saudável, a pessoa que é equilibrada, tá? Não é... Uma hora eu vou falar sobre essa questão, só o que significa santo, só o que significa kadosh. Santo é todo aquele que é separado, gente, tá? Não importa se a tua religião, a tua denominação te escolhe ou não como santo. Santo é todo aquele que é separado das maldades, das injustiças, entendeu? É nesse sentido. Então, pois ele não confia em seus santos, e nem os céus são puros a seus olhos. Quanto mais no homem abominável e corrupto, que bebe da injustiça como a água. Ou seja, aqui ele faz falando quem é diante de Deus, né? Justo. Qual é o homem nascido de mulher é justo diante de Deus, sendo que eles bebem a injustiça como água. Nossos pais que o digam, escuta-me, que eu te mostrarei e te contarei o que tenho visto. O que os sábios anunciaram e não ocultaram do ensino de seus pais. Os pais é sempre os profetas, os antigos, os patriarcas, tá, gente? Aqui nesse caso. Apenas a eles foi dada a terra, e nenhum estranho se intrometeu entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado. Você é perverso? Então saiba que você é atormentado todos os dias, né? Então, não seja perverso, não. É tão bom não ser perverso, porque você não é atormentado. Vai ficar sendo atormentado por quê, né? Todos os dias o perverso é atormentado, e para o tirano está destinado um número de anos. Ou seja, um Hitler não demorou muito tempo no poder, gente. Tá? Um tirano não demora muito tempo no poder. Entendeu? Nenhum ditador demora muito tempo no poder. Então, todos os dias o perverso é atormentado, e para o tirano está destinado um número de anos. Ações de terror em seus ouvidos, e até na paz lhe sobrevém a devastação. Não acredita voltar das trevas,
porque está destinado à espada. Ele vagueia como alimento para os abutres. Sabe bem que o dia das trevas está à mão. Aterrorizam-no a angústia e a tribulação e dominam-no como o rei armado para o ataque. Porque estendeu sua mão contra Deus e mostrou-se valente contra o El Shaddai, contra o Todo-Poderoso. Investe de cabeça erguida contra ele, resguardando nas obras fortes de seus escudos, pois tinha seu rosto coberto de gordura e amontoou banha nos seus quadris. Habitará em cidades arruinadas, em casas onde já ninguém habita, destinadas a seres montões de ruínas. Se vocês observarem aí as guerras, por exemplo, observem lá na Ucrânia, observem essas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, o que sobra ali, gente? Ruínas, né? Somente entulho tá acontecendo. Eles constroem e aí eles mesmos destroem, ou seja, torna uma cidade em ruínas, né? Às vezes isso também, a cidade pode ser nós mesmos, tá? Nós mesmos construímos coisas e destruímos, né? Dentro de nós, né? Então, olha só. Agora, eu vou continuar aqui, tá? Habitará em cidades arruinadas, em casas onde já ninguém habita, destinadas a serem montões de ruínas. Não enriquecerá, nem durarão seus bens. Isso tudo é dos tiranos, dos perversos, né? Por mais que eles usem os seus bens como forma de poder e tudo mais, só que chega uma hora, né, que eles não vão mais enriquecer, nem durarão os seus bens, nem se estenderão pela terra, né, suas posses. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará seus rebentos, seus filhos, né, tudo isso. E ao sopro de sua boca desaparecerá, ou seja, quando a morte vem, não adianta, os teus bens não trazem de volta a tua vida, não trazem de volta o sopro, esse sopro que é emprestado de Deus para que a gente possa viver até um determinado momento, né? Todos os nossos bens nós utilizamos também por um determinado momento. É tudo emprestado, gente. A gente não tem nada. Como eu costumo falar para vocês, nem este corpo é nosso, nem esta respiração é nossa, nada é nosso. É tudo emprestado para que a gente possa utilizar para somar na vida de alguém, entendeu? A nossa vida, ela é para o serviço a nós, ao serviço a Deus e ao próximo. Não importa onde você mora, onde você esteja, se você tem muitos bens ou se você tem poucos bens. Você pode não ter tantos bens, mas com certeza você tem um sopro de vida que você pode doar sim, quer dizer, doar não, somar sim na vida de outras pessoas, entendeu? Eu sempre costumo dizer que a gente soma na vida das pessoas. A gente não divide nada com ninguém, a gente porque a divisão, ela é do capeta. Quem é o divisor é ele. Ele divide as coisas, né? Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ser múltiplo, a gente tem que multiplicar. Multiplicar por quê? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente pode somar na vida do outro. O diabo, já o nome dele já diz, diabo, é divisor, é aquele que divide. O que acontece? Ele divide, você dividindo aquilo que você não tem, você fica sem nada. E de que adianta você ficar sem nada, né? Então, a questão de Deus, a matemática de Deus, vou dizer assim, ela é muito, muito eficaz, porque ele diz lá em Gênesis, ele fala, crescei
e multiplicai, ou seja, cresçam, alimentem-se de conhecimento e multipliquem seus conhecimentos e tudo mais, né? Plantem para que se multiplique. Quando você joga uma semente no solo, é uma semente e nasce uma árvore que dá outras sementes, que são os frutos. Você já percebeu isso? Que você joga uma semente, nasce uma árvore, depois tem os frutos, daqueles frutos tem 2, 3, 4, 5, 100 sementes e você planta outros e outros e outros, né? Não é uma divisão, gente, é uma multiplicação que Deus pede para que sejamos múltiplos. Jesus multiplicou os pães. Ele primeiro multiplicou. Depois, ele foi somar na vida de cada uma, né? Então, a matemática de Deus é incrível. Esse negócio da divisão, de dividir, dá o teu último centavo, dá o teu último casaco, quer dizer, o único casaco, o teu único centavo, as tuas únicas coisas para o outro, isso não é correto, tá? Se você não tem, não dá. Entendeu? Você tem que ter um meio de multiplicar os teus bens para que você possa, com alegria, somar na vida de outras pessoas, na tua vida, na vida dos teus parentes, na vida dos teus, de repente, às vezes um vizinho, ou outras pessoas fora, na tua comunidade, na tua igreja, no teu bairro, no teu país. Então, sabe? Então, é nesse sentido, tá bom? Então, muita atenção aí, né? Então, ele diz assim: não escapará das trevas, a chama do fogo secará seus rebentos, e ao sopro de sua boca desaparecerá. Que ele não confie no vazio, que engana, pois o vazio será sua recompensa. Antes de seu dia, ele terminará... Peraí, deixa eu voltar aqui. Que ele não confie no vazio, que engana, pois o vazio será sua recompensa. Antes de seu dia, ele terminará, e seu ramo não reverderá. Como a videira perderá suas uvas, ainda verdes, e deixará cair sua flor como a oliveira. Porque a companhia dos hipócritas, ou seja, dos falsos, né, será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. O que quer dizer isso, gente? Olha só, porque a companhia do que? Dos hipócritas, dos falsos, da falsidade, ela é improdutiva, né? Ela é estéril, ela não produz nada. E o fogo há de consumir as suas casas, as suas tendas, essas tendas que foram construídas com o quê? Com o suborno, com a fraude, com a corrupção, com a malícia, de forma ilícita. Você entendeu, gente? Olha só. Ele diz, porque a companhia da falsidade dos hipócritas será estéril, ou seja, porque não vai produzir raízes, né? E o fogo consumirá suas tendas, as tendas do suborno, a sua casa, né? Que você construiu, estou dizendo você, mas eu estou dizendo a casa que foi construída com suborno, ela vai sumir, ela vai, né? É o que está dizendo aqui. Ele concebe a malícia e dá à luz a maldade, e em seu ventre gera o engano. Tem muita gente aí, por exemplo, sendo enganada, né? É fácil, por exemplo, é fácil ter, sei saber, é fácil ter dinheiro. Vem aqui num game, né? Eu vejo muita propaganda agora, a gente liga o celular, já vem aquelas propagandas lá dos bichinhos, daquele bichinho selvagem, né? Então, meu Deus, tem muita gente aí entrando nessa, perdendo seus bens, perdendo a sua paz, né? Perdendo a sua saúde por conta desse engano que é produzido por pessoas falsas, hipócritas, né? E que constrói aí milhões, assim, sei lá,
tem muita coisa que existem, que você percebe que não é algo que é verdadeiro, não é, gente? Então, é nesse sentido. E isso aqui o livro de Jó fala, esse capítulo fala, né, que concebe com malícia, né? E o que acontece, como é feito com malícia, porque tudo acontece na mente, tudo acontece no oculto, mas quando vem para a luz, ou seja, quando é manifestado, é mostrado a maldade que estava sendo gerada o quê? No ventre, porque se você não sabe, e eu sei que vocês que estão aqui sabem disso, que existem 3 possibilidades de você gerar frutos, gerar sementes, gerar coisas. Uma delas é, você gera na mente, né, com ideias, com coisas maravilhosas, que Platão vai dizer que é o mundo das ideias, aquela coisa toda, que Helena de Blavatsky, ela diz que o mundo é mental, né, tudo é mental, não sei se você já leu algum livro dela, mas eu gosto muito, Helena Petrovna, eu acho que é alguma coisa assim, Blavatsky, Helena de Blavatsky, é uma russa, que foi muito perseguida no século XIX por incrível que pareça, por cristãos, mas ela é da teosofia, tá? Teosofia significa o quê? A sabedoria de Deus. Teo é Deus e Sofia é sabedoria, então sabedoria de Deus. Então os escritos dela são muito profundos, são maravilhosos. Então ela foi muito perseguida por escrever sobre essas questões sobre mentalismo, por exemplo, que muitas coisas são criadas primeiramente na nossa mente. Quando o discípulo, por exemplo, está pronto, o mestre aparece, mais ou menos assim ela escreve também. Por quê? Tudo acontece primeiro na mente. Depois que acontece na mente, depois que é gerado algo na mente, ele vem para a manifestação, para o mundo físico, para o mundo da matéria. Então, olha só, uma parte de geração é na mente, a segunda forma de você gerar é na terra, você plantando uma semente, ali vai gerar frutos, uma árvore, não sei o que você vai plantar, mas vai gerar frutos, tá? Você planta uma semente, pode dar 5, pode dar 50, pode dar 100 sementes, né? E assim, para você que é do campo, para você que é do agronegócio, você sabe como se dá uma plantação, como acontece, o que você faz com a terra, quando você trabalha com a terra e coloca as sementes na terra, né? E cuida dos sucos e tudo mais. Você vai saber que vai produzir frutos. Um terceiro modo de você produzir, de você gerar algo é no ventre, colocando o que? O sêmen, sim, o sêmen masculino no útero feminino, tá? Então, por isso que eu digo, não dá para você, útero com útero, produzir um bebê. Isso não existe. A matemática de Deus é tão... A construção divina é tão fantástica que não dá para 2 mulheres produzirem um filho. De verdade, eu tô falando assim, não tem nada a ver com quem produz em laboratório, que não sei o quê. Não, gente, eu tô falando de coisas simples e ao mesmo tempo elas são complexas, porque agora com essa mania de ideologias e tudo mais, aparece cada coisa que você diz, meu Deus, e a coisa é muito simples. Então, para produzir, para gerar outro ser humano, é necessário um homem, um Ish e uma Ishá, né? Ou seja, para gerar um filho, para gerar um fruto, é necessário, né, a semente, né? E sêmen, nós somos semente, nós somos sêmen, né?
manifestos em carne e osso e gorduras e tudo mais, gente. Parece bobagem, mas acho que talvez muitos de vocês não tenham pensado nisso. Nossa, eu sou esperma, eu sou sêmen, tá? E então o que acontece? Para gerar, olha só que ele fala aqui, ele concebe a malícia, então a malícia também pode ser gerada na mente, na terra e no ventre. Por quê? Na mente? Porque você pode ter uma inteligência maravilhosa, você pode ter uma mentalidade incrível, mas para produzir coisas que são maléficas, que são para o mal, por exemplo, a bomba atômica. Einstein foi um cara extremamente inteligente, mas produziu uma bomba atômica, algo que mata as pessoas. Então existe o lado bom das coisas e o lado negativo também, tá? A árvore da vida, ela tem os dois lados, tá? Ela tem o lado da misericórdia, mas também tem o outro lado que não é tão misericordioso assim. Por isso nós chamamos a Etz Haim, né? A árvore da vida que estava lá no Éden, Deus ainda proíbe, olha, não pode, essa não pode isso. Por quê? Né? Tem sempre um porquê. Então, olha só, pode ser gerado sim também coisas maléficas, né? Na tua mente, no teu ventre também. Você também pode gerar algo que não é legal, né? Dependendo da tua intenção, vocês sabem que intenção é uma oração é intenção e pode gerar um engano. Você pode produzir também, você pode plantar na terra sementes que são manipuladas, que não são boas realmente para a saúde das pessoas, tá? Então, gente, a gente tem que ter uma evolução consciencial muito grande para compreender as coisas, ler esses textos e também observar o que acontece no mundo e ao nosso redor, tá bom? Então, aqui, olha só, eu li para vocês o capítulo 15 do livro de Jó, tá bom? E compartilha aí, se você puder, para engajar esse conteúdo, né? Deixar mais pessoas saberem sobre esse conteúdo. E deixa eu ver mais o que eu posso falar a respeito desse capítulo 15. Ele faz estar convencido da culpabilidade de Jó. Dirige-se a Jó com rudeza, ou seja, ele é rude com Jó, né? Afirmando que as palavras do Jó não manifestam nenhum traço de sabedoria ou de justiça. Para ele, Jó fala como um injusto e atrai sobre si o castigo que o atinge. Quantas pessoas não queriam, não gostariam de dizer. Às vezes tem pessoas que são tão maldosas, só para vocês terem uma ideia. Tem pessoas que são tão maldosas que elas fazem as maldades delas de forma oculta, de forma dissimulada, de forma sutil. Quando um outro que é muito verdadeiro, que é assim, por exemplo, eu sou assim, eu falo as coisas quando eu já falei, pronto. Mas eu não consigo ser falsa, eu não consigo, eu gostaria, até não consigo, gente. O que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar, tá? Então, o que acontece? E tem muita gente que se utiliza, às vezes, de forma sutil de palavras e colocando para o outro como se o outro fosse aquilo que a própria pessoa é, no sentido de que, por exemplo, como a pessoa é muito sutil, muito, digamos assim, safa, né, vou dizer assim, ela se passa por pessoa justa, por pessoa boa, mas no final não é nada disso, né? Pelo menos em determinadas situações. E aí o outro é sempre o errado, o culpado, assim como está acontecendo aqui com ele, falando para Jó, né? Tu és culpado, tu és injusto, né? E atrai sobre si, né?
E a pessoa que às vezes se faz de bondosa, de santinha, de não sei o quê, diz assim: olha, toda essa negatividade que você causa na vida dos outros, essas tribulações, esse desequilíbrio que você causa na vida dos outros, um dia vai voltar para si. Eu recebi um e-mail assim, né? Eu quase não leio tantos e-mails, mas esse por um acaso estava lá no meio. E aí o que acontece? Vai voltar para si. Ora, vai voltar o quê, minha filha? Para mim não vai voltar nada, porque eu devolvo tudo para você, porque o que acontece? A pessoa se finge de bondosa, fala baixo, né? Finge que é educadinha, mas não é. Finge que é bem nascida, mas não nasceu ainda. E aí o que acontece? Coloca como se, como eu sou assim, né? Vocês sabem que eu falo as coisas assim, então como se eu produzisse coisas que a pessoa produz ocultamente, as malícias dela, que ela produz ocultamente, né? E aí, quando eu vou para agir, aí a culpa é minha. Você entendeu? Então ela coloca assim, olha, vai vir castigo de Deus para sua vida um dia. Toda essa energia vai voltar para você. Eu digo, não volta. Sabe por que não volta? Porque esta energia que está aí, que você diz que é desequilibrada, é sua. É sua. Está apenas voltando para você aquilo que você mandou lá em 2014, aquilo que você mandou lá em 2005, 2006, né? 2007. Então, tudo aquilo que você mandou, né? Tudo aquilo que você mandou, tudo aquilo que você orou, que fez a rodinha da oração e tudo mais, aquilo, uma parte já voltou para você. E outra parte está voltando e ainda vai voltar. Ou tu acha que aquela afronta lá no mercado foi de graça? Não foi de graça. Nada neste mundo que a gente faça é de graça, como você mesmo coloca. Vai voltar, mas não para mim, porque eu nunca mexi com ninguém, nunca fico me metendo na vida de ninguém, porque eu nem tenho tempo e eu fico cuidando da minha vida. Já é difícil cuidar da minha vida, imagina cuidar da vida dos outros. Então, o que acontece aqui com Jó é justamente isso. O amigo dele chega e diz assim: esse desequilíbrio, tudo isso que está acontecendo na sua vida é castigo, né? Você foi injusto, você foi maldoso, Jó, e esse castigo que está te atingindo é por conta disso. Você entendeu? Vocês entenderam bem aí. E para quem vem aqui bisbilhotar, a pessoa para a qual eu estou falando, ela deve estar assistindo, então ela está sabendo do que se trata. Então, querida, tudo aquilo que você desejou lá para mim no e-mail não vai vir para mim. Ela já está presente na sua vida. Ela já está presente na sua vida, em cada célula do seu corpo, em cada negócio que você faz, em tudo. Você entendeu? Então, o castigo aqui que esse amigo do Jó tá falando aqui, né? Ele muito esperto, esse amigo do Jó. Ai, porque eu sou o sábio, Jó, então eu vou te falar, Jó. Você foi injusto, como você foi injusto, isso aí que está acontecendo na sua vida, Jó, é por conta da sua injustiça. Então, quando a gente procura ser justo, a gente não abre brechas para sermos julgados, nem por Deus, nem por Rassatã, nem pelos filhos de Rassatã, nem por ninguém, nem por amigos, nem por ninguém. Porque vai ser uma injustiça que não vai ter frutos, né? Então, às vezes a pessoa cria dentro dela, no oculto dela, malícias, né? E quando vem para manifestação terrena, vem para manifestação da matéria, você sabe quando a pessoa está sendo
maldosa, às vezes com ela mesma, com os familiares, com todo mundo, mas tem sempre aquele que vem e te diz como ele faz, né? Jó, você está passando por isso porque é castigo que você atraiu sobre si, porque você desequilibrou lá não sei o quê. Você entendeu? Então, é bem isso. Isso todos nós, gente, passamos de alguma forma em nossas vidas. Tanto você acusa, quanto você é o acusado, né? Agora, fique tranquilo, porque quando você é acusado e que você não tem nenhuma culpa, Deus te defende, tá? Deus te defende, tá bom? Então, quando a gente tá com a razão, olha, pode acontecer o que for, gente. Deus sempre vai estar do nosso lado, tá bom? Então, olha só, a agitação não cura o coração e a rebelião não leva, senão à própria condenação. Contudo, ele desconhece que o horizonte de Jó já não se reduz a conhecimentos transmitidos. Para Jó, a sabedoria agora forma-se na relação e nutre-se na reflexão e encontro entre as duas liberdades. Jó quer saber onde Deus deseja chegar, tratando-o deste modo, e espera dele uma resposta. Considera inadmissível que Jó pense poder ser justificado. Quantos não, né? Muitas pessoas dizem, mas como? Que você acha que você é justo, que você vai ser justificado? Você nem dá o dízimo, você nem faz as bondades que eu faço, você nem vai nos hospitais como eu vou. Você nem nasceu em berço de ouro como eu nasci. Você nem tem carro como eu tenho. Você nem é branca como eu sou. Você nem é bem casada como eu sou. Você nem tem os filhos que eu tenho. Como você imagina ser justificada diante de Deus? Vocês percebem, gente? É exatamente isso que ele faz pergunta aqui, né? Como que Jó pensa em ser justificado diante de Deus, né? Uma tal afirmação seria totalmente incompatível com a fragilidade humana. Prossegue convidando Jó a escutar segundo o conhecimento adquirido na tradição dos pais, uma instrução da sabedoria antiga que não se corrompeu com pensamentos estrangeiros e idolátricos, né? É mais ou menos assim. Quer um conselho? Você quer um conselho útil? Seja como eu. Visite os hospitais, faça doações, seja uma mulher honrada, virgem, casada, virgem. Gente, pelo amor de Deus, se cuida, se liga, né? Então, olha só, para você ver com uma comparação aqui entre o Elifaz e Jó. O Elifaz, ele tá se achando o cara, porque ele recebeu conhecimento dos pais dele de uma forma. Então, o conhecimento do Elifaz era que você deveria ser justo, deveria ajudar os pobres, visitar os doentes nos hospitais, cuidar, enfim, doar todos os teus bens, enfim, né? E esse foi o que ele aprendeu, né? A tradição. Só que Jó, ele, além de fazer isso, ele tinha um outro adendo aí. Ele tinha um relacionamento leal e fiel para com Deus. A vida de Jó com Deus não era apenas porque os pais faziam e ele tinha que fazer. Porque os pais tinham determinado que ele seria uma coisa, que ele faria aquilo, aquele trabalho de obra, seja lá o que for, não por causa dos pais,
Ele fazia não por causa que, não por ele ter aprendido com os pais, como ele faz, aprendeu, mas ele fazia porque ele tinha um relacionamento leal e íntegro para com Deus. A questão aqui é relacionamento, não é a obrigação. Por que você vai na missa? Porque meu pai, meu avô, minha avó, minha tia me levava, ia, então eu vou. Por que você faz obras de caridade? Por que você ajuda os pobres? Porque meu pai, minha mãe, minha tia, meu avô, meu tataravô faziam, então eu faço. Por que você dá dízimo? Porque a minha avó, meu pai, meu irmão, não sei o que, fazem. Aí eu faço também. Mesmo que você não goste de fazer isso, que você não concorde em fazer, você faz. Ou seja, você liga o automático e faz. E aí, isso não é verdadeiro diante de Deus. Por quê? Porque Deus quer que façamos tudo com amor, com lealdade, de verdade. A nossa intenção é o que vale, entendeu? Para Deus é a nossa intenção, é o que está verdadeiro dentro de nós. Deus não olha o externo, mas ele olha o interno. Lembrem-se lá quando Samuel foi escolher a Davi para ser rei, todos os irmãos de Davi eram lindos, maravilhosos e aquela coisa toda. E Davi era o piquititinho, era totalmente diferente. E Deus diz a Samuel, escolha não pela aparência, né? Escolha um rei não pela aparência, né? Então, é isso. Então, graças a Deus, Deus vê o nosso interior e não o nosso exterior, porque o exterior engana a gente. Quantos de nós, eu lembro, eu sou da época, por exemplo, da Roberta Close. Quem lembra aí da Roberta? Eu sou velha, tá? Roberta Close era um travesti lindo, 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 lindo. Uma mulher perfeita, mas era um homem. Quantos hoje não estão aí como se fossem mulher e são homens? Eu tenho nada contra nada disso, não é disso que eu tô falando, tá, gente? Eu estou falando que as aparências enganam e enganam muito, gente. Tem gente que parece assim só porque fala de Deus. Vocês já começam a clicar, a seguir, a não sei o que, a idolatrar. Ai, porque é de Deus. Você não sabe qual é o interior daquela pessoa. Às vezes, vocês não sabem. Você não sabe qual é o interior, mas Deus sabe, né? Então, olha só, ele coloca aqui, ó. Jó, prossegue convidando a Jó a escutar segundo o conhecimento adquirido na tradição dos pais, né, dos profetas, dos patriarcas e tudo mais. Uma instrução da sabedoria antiga que não se corrompeu com pensamentos estrangeiros e idolátricos. Trata-se da sabedoria daqueles que não vacilaram nas horas difíceis e que souberam preservar a fé, apoiados na fidelidade de Deus. Eu, por exemplo, tem muita gente que diz assim, Francisca, como assim? Você conhece a palavra de Deus, você lê, você conhece os textos e tudo mais. Por que você você ainda não se converteu? Sabe assim, o converter para eles é eu mudar de igreja, de instituição. E conversão não tem nada a ver, não está ligada a CNPJ, gente. Está ligada à nossa maneira de ser interna, à nossa maneira de viver, nosso dia a dia, tá? Então, em horas difíceis, quando chegar a perseguição, que já fomos perseguidos, os cristãos eram perseguidos. Para você que diz aí, é seita, é não sei o quê.
o cristianismo é seita, para algumas denominações o cristianismo ainda é seita. Só que isso a gente recebe desde, lá no Sinédrio já diziam que nós éramos seitas. A seita do ungido, a seita do Cristo, a seita do caminho, né? Então, quer dizer, para nós, tanto faz vocês dizerem que a gente é seita ou não. E aí, às vezes, os próprios cristãos dizem, isso aqui é seita, é a seita dos desigrejados, né? Eu escuto muito isso das pessoas que não estão mais dentro das igrejas, procuraram outro modo de viver. Isso não significa que elas não estejam ainda em Deus. O fato de você não ir numa igreja não quer dizer que você não seja espiritual também, que você não busque a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, entendeu? Mas você escuta muito essa questão de em dias difíceis você ter que mudar, às vezes, eu vou mudar, porque o meu país não aceita que eu seja cristão, ou que eu seja judeu, ou que eu seja... Vocês sabem que na época do Hitler, muitos judeus deixaram de ser judeus, entre aspas, para se tornar cristãos, mas eles não eram cristãos. Dentro das suas casas, eles faziam as práticas judaicas. Isso eu lembro bem, no Amazonas ainda existiam pessoas que diziam ser cristãs, mas não eram cristãs, elas eram da comunidade judaica. Então, assim, tinham que se esconder por conta de uma situação. Então, aqui Jó está mostrando, né, que em situações difíceis, né, preservar a sua fé é muito importante, é muito sério. Aliás, eu tenho um convite para fazer para vocês. O Museu de Cultura Judaica vai vai ter uma exposição sobre os judeus da Amazônia, tá? Judeus que vieram do Marrocos para a Amazônia. E nesse museu vai ter uma Torá que tem 400 e poucos anos, bem antiga, que veio, eles não sabem exatamente, mas parece que veio do Marrocos, e vai estar em exposição no Museu de Cultura Judaica aqui em São Paulo. Procure aí na internet que vocês vão encontrar, tá? Então, olha só, em momentos difíceis, né? Esses judeus, por exemplo, que foram os judeus marroquinos, eles vieram fugidos, né? Porque eles estavam sendo perseguidos. E em momentos difíceis, eles ainda assim preservaram a sua fé, né? Então, olha só, em horas difíceis e que souberam preservar a sua fé, apoiados na fidelidade de Deus. Então, como eu estava falando, tem muita gente que diz, mas você conhece a palavra de Deus e você não vai se converter, você não vai mudar, você não vai ser evangélica, você não vai ser não sei o quê. Eu digo, gente, eu sou católica, eu fui batizada católica, eu sou católica, tá? Isso não significa que eu não tenha fidelidade com Deus e não viva em Deus e para Deus, enfim, tá? Não é a instituição que vai me fazer mudar o meu pensamento, né? E até porque eu tenho também um respeito por essa instituição, porque eu me alimento dessa instituição, no sentido de finanças mesmo, eu me alimento dessa instituição. Então, sabe, não dá para você simplesmente jogar aquilo que você recebeu. É como, de repente, os cristãos jogarem fora a Torá, gente. A Torá é tão importante para a gente, porque se a gente não conhecer a Torá, como que você vai conhecer o que Jesus está te falando sobre a graça de Deus, sobre a justificação, sobre... Enfim, gente, tem muita coisa que está ligado à Torá. A gente só tem Jesus por conta da Torá, tá bom? Então, olha só essa questão da fidelidade de Deus, né? Então, aqui eu termino dizendo para vocês, não importa onde vocês estejam, como vocês nasceram, aonde vocês vivem, mas que vocês tenham essa fidelidade para com vocês e para com o eterno, para Deus, com Deus, né? Vocês tenham também esta fidelidade com Deus, tá? Uma outra coisa, por exemplo, né,
esse capítulo 15, né, ele mostra a firme esperança de Jó, né? Mesmo sendo chamado de tolo, de ímpio, de culpado, como ele faz de Temã, né? Fala, né? Acaso responde um sábio com razões balofas e enche seu ventre com o ventre do leste, né? Ele fala. E depois ele diz, além do mais, destrói o temor de Deus. O temor de Deus, gente, é uma das primeiras coisas que a gente deve ter, né? Ele diz, desacredita os piedosos diálogos diante de Deus. Tua culpa te inspira tais palavras e adota a linguagem dos astutos. Isso no discurso de Elifaz, né? Chamando o Jó de tolo, de ímpio, de culpado, né? E nesse primeiro ciclo de discurso dele, né, que chega ao fim, né? Então, cada um dos 3 amigos de Jó falou uma vez e nenhum deles se colocou ao lado de Jó. Lembrem-se, quando você está em situações difíceis, de falta de recursos financeiros, em doenças, enfim, os amigos somem, eles se afastam. Dizem o seguinte, existe um ditado lá na minha terra que diz o seguinte: você quer saber quem são os seus verdadeiros amigos? Fique doente ou vá para a cadeia. Na cadeia e nos hospitais só vão realmente no leito de hospital, só vai realmente quem é seu amigo. Do contrário, todo mundo some. Aliás, fique também sem dinheiro, porque todo mundo some, tá? Eu conheço casas que a cada domingo era uma abastança de almoço, todo domingo era almoço, vinha parente, vinha todo mundo. E quando a pessoa ficou doente, a pessoa perdeu seus bens, somente aquelas pessoas que realmente queriam a pessoa bem é que ficaram ao lado dela, tá? Então, eu já vi tanta coisa, gente, que hoje nada mais me surpreende em relação a seres humanos. Então, olha só, cada um dos amigos de Jó falou uma vez e nenhum deles ficou ao lado de Jó, né? Foram posições bem demarcadas nesse texto de Jó, né? Depois, a gente, nesse capítulo 15, nós observamos também que teve um início de uma segunda série de diálogo, né? Mais uma vez, ele fala, ele começa com uma pergunta, né? Esta, porém, não é mais marcada pela consideração e pela simpatia, como a pergunta inicial do primeiro discurso, né? Podia ser compreendida. O tom de Elifaz torna-se mais áspero, né? Elifaz aproxima Jó aos tolos, dos ímpios, né? Que são os injustos, e até dos criminosos, ou seja, Elifaz coloca, assim, Jó como um dos criminosos, né? E sempre sobre a forma de uma pergunta retórica, né? Ele qualifica o que foi dito por Jó com razões balofas e como vento do leste, né? Prejudicial e ressecante. E ele assente ao anúncio de Jó em querer entrar numa disputa judicial com Deus, né? Mas ele considera esse tal procedimento até inadequado e inútil, né? Conforme o julgamento de Elifaz, o comportamento de Jó pode ser tudo, menos de uma pessoa sábia. Você também é assim? Você julga seus amigos como tolo, ímpio, injusto e culpado? Né? Porque você é o sabichão, você é o sábio, né? Com isso, ele contradiz, por exemplo, a autoapreciação de Jó. Havia este contraposto, seus amigos, né? Entre seus amigos. Mas também eu tenho a inteligência e não sou inferior a vocês, a vós, Jó diz, né? Acaso um sábio dá como resposta um saber tão balofo? Argumenta Elifaz, né? Elifaz é complicado, né?
E aí você percebe que na sintética e integral concepção da vida do Antigo Testamento, como eu já falei para vocês no começo, noções e formas de conduta que a modernidade nossa, né, se prefere manter separada, são vistas como estreitamente ligadas entre si. Por exemplo, a estutícia, a impiedade formam um par que dão à luz à injustiça. O temor de Javé, o temor a Deus, é o princípio do conhecimento. Os astutos desprezam a sabedoria e a disciplina, conforme Provérbios, né? Capítulo 1, versículo 7. Bom, de modo que não surpreende, por exemplo, a segunda repreensão, seja da impiedade, além do mais, suprimes a piedade descritas os piedosos diálogos diante de Deus, conforme o capítulo 15, versículo 4 aqui de Jó que nós lemos, né? O que é descrito simplesmente como temor no texto hebraico significa aqui temor de Deus, tá? Com isso, se alude a todo o comportamento religioso, aquilo que compreendemos sobre o nome de fé e prática, ou seja, fé e praxe, ou praxis da fé, ou prática da fé. O que a segunda parte do versículo deixa claro. Jó perturba os devotos pensamentos diante de Deus, conforme o Salmo 119, versículo 118, os Salmos 97 e 99 também, tá? Com essa censura, ele faz dar um passo decisivo adiante em relação ao seu primeiro discurso. Se lá ele ainda apelou para o temor de Deus da parte de Jó e não pôs em dúvida que Jó fosse temente a Deus, teu temor de Deus não é tua segurança? Assim ele pergunta para Jó, né? Conforme 4:6. Agora ele não recua diante da crítica da incredulidade. Nisso ele faz não teria razão? Com efeito, algo aconteceu entre mentes, né? Será que Jó não proferiu discursos ofensivos contra Deus? O próprio Jó havia dado a entender que ele, o derrotado, não temia mais o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aliás, nessa situação de miséria, ele desejava o amor do amigo. No entanto, para Elifaz, não parece ser possível conceder tal amor a uma pessoa que destrói o temor de Deus. Depois segue-se a terceira repreenda, né? Jó ter-se-ia tornado culpado com discursos astuciosos, né? Jó pretende desviar-se da sua culpa. Eu comecei aqui falando que todos nós temos essa mania de culpar outros, né? Para Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, ele diz que o inferno são os outros, né? Eu trouxe aqui para vocês vários, né? Por exemplo, para os evangélicos, o culpado de tudo é o demônio. Para os astrólogos, o culpado são os astros. Para o ateu, o culpado é o universo. Para o petista, o culpado é Bolsonaro. Para o Bolsonaro, o culpado é o PT ou o comunismo, né? E assim a gente Ai, gente, cadê? A gente foi discorrendo aqui sobre essa questão desse texto de Jó, né? Então, Jó pretende desviar-se da culpa. Quem se excusa, se acusa. Tua própria boca te condena, assim ele vai falando, né? Não eu. Teus próprios lábios testemunham contra ti. Em seu primeiro discurso ele aludiu cuidadosamente ao tema culpa, ainda sobre a forma de uma vaga suspeita, agora ele o expressa claramente. Você está assim, Jó, porque você foi injusto. Você está assim, Jó, porque você fez alguma coisa errada, porque você é criminoso, porque você é fraudoso,
né? Então, geralmente é assim que se dizem. Ah, se ele está nessa situação é porque tem algum crime diante de si. Não é assim que se fala, não é assim que se colocam, não é assim que se colocam? É evidente que os discursos de Jó não ficaram sem efeito, conforme a tríplice censura de Elifaz. Jó é um tolo, ímpio e culpado. Que sabes tu que não saibamos nós, né? Essa é a pergunta, né? Então, de Elifaz. No livro de Jó, trata-se não somente do sofrimento e da compaixão, mas também da verdade, da sabedoria e do conhecimento. No sofrimento, uma dimensão mais profunda da realidade pode revelar-se a uma pessoa. Mediante seu sofrimento, Jó será introduzido na verdade da sua humanidade. O homem nascido de mulher tem a vida curta e cheia de tormentos. É como uma flor que se abre e logo murcha. Foge como uma sombra sem parar. Uma pessoa amadurecida no sofrimento é vista normalmente como mais autêntica e sábia do que alguém que apenas desliza por aí na superfície da vida. Logo, na primeira palavra de seu segundo discurso, ele alude a um tema que sobressai de novo no curso da discussão até agora. Um sábio dá como resposta um saber tão balofo. Num primeiro lance, ele procura de algum modo apresentar as palavras de Jó como tolas e ímpias, e seu sofrimento como provocado por sua própria culpa. Na primeira parte do texto aqui que a gente leu, ele retoma o tema da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem é sábio? Jó ou seus amigos? A partir de agora, essa palavra terá uma função. Ele recorre ao testemunho do grande tesouro de experiência que se acumulou na tradição, na qual ele e seus amigos se ancoram. A seus olhos, Jó lança fora, em razão de uma simples experiência pessoal, o venerável conhecimento que abrange gerações. Foste, porventura, o primeiro homem a nascer e viste o mundo antes das colinas, né? Como eu já li para vocês tudo isso. Então, gente, aqui Jó nos coloca diante das nossas fragilidades humanas, das nossas culpas, do nosso caminho de vida, né? E nesse caminho de vida, o maior inimigo, muitas vezes, habita dentro de nós, né? Essa busca por buscarmos, né, por culpados, é uma fuga da nossa própria responsabilidade. Vou contar outra experiência. Ontem eu participei de uma reunião de condomínio e, no fundo, eu observei uma coisa. Todos que estavam ali buscavam culpados para alguma coisa. Por exemplo, todos nós queremos benfeitorias, queremos luxo, queremos garagens grandes, queremos academias, tudo grande. A gente tem essa mentalidade de, eu quero tudo grande, eu quero carro grande, eu quero garagem grande, eu quero academia grande, eu quero tudo grande. Mas, no fundo, existe uma injustiça dentro de nós, porque a gente quer receber por tudo isso, por todas essas benfeitorias, mas não queremos pagar por elas. Porque luxo, porque segurança, limpeza, ordem, tudo isso requer recursos financeiros. Nós temos que pagar por algo. Até pela nossa vida, nós pagamos todos os dias. Até para ter conhecimento bom
nós pagamos todos os dias. Vocês não estão aqui de graça. Você está pagando sua internet, você tem o seu celular aí, eu tenho o meu. Eu estou sendo paga. De alguma forma, eu estou sendo beneficiada para que eu esteja aqui. E, aliás, eu fui beneficiada, por isso eu transmito esses textos para vocês. Os livros não são de graça, a internet não é de graça, tá? Nada é de graça, a gente pode ter certeza que se você tá aqui e tá de graça, você será cobrado em algum outro momento, não por mim. Você diz assim, ela tá lá falando, deixa eu lá ouvir, me nutrir e tá tudo certo. Só que um outro conhecimento que você vai desejar pode ser um conhecimento ínfimo, nem é tão profundo quanto esse. Você vai pagar uma fortuna. Você vai pagar uma fortuna. Simplesmente porque você não pagou aqui e você vai pagar lá na frente. O outro vai lá e vai te cobrar por esse mesmo assunto de Jó. Pode procurar aí na internet. Tem um monte de gente cobrando esse assunto de Jó. Falando sobre Jó. De diversas formas. Mas profundo como esse aqui, você não vai encontrar. Isso eu tenho certeza. E só que lá eles vão te cobrar. Eles vão fazer você pagar por esse conhecimento. Eles não vão abrir os sites, as plataformas para te receber de graça. Aqui tem uns dados aí de Pix. Se você quiser, tá lá. Mas pode ter certeza, aqui tá de graça aqui para você praticamente, tá? É aberto. Esse conhecimento aqui eu coloquei para público, tá? Mas em outros lugares você vai pagar. E eu tenho certeza que vai pagar caro. E às vezes para ouvir nem 1% de toda essa realidade que eu coloquei aqui para você. Tá bom? Cada um tem o seu jeito de ensinar. E eu sei o que eu ensino. Eu sei o quão profundo e o que eu tô dando aqui para vocês não é qualquer coisa não, tá? Não é lixo, não é balela, não é mentira, não é enganação, tá bom? Não é picaretagem, aliás, é preciso ter uma picareta realmente para poder tirar lá do fundo das pedras, bem lá do fundo da arqueologia, todo esse conhecimento, todo tesouro. É preciso de uma picareta para poder desvendar, para poder escavar os tesouros escondidos nas narrativas bíblicas, tá bom? Por que eu tô falando isso? Que tem sempre alguém dizendo, todo mundo que fala sobre a Bíblia é picareta, é pilantra, é não sei o que, entendeu? Então, mas eu te digo, é preciso de uma boa picareta realmente para poder escavar os tesouros que estão bem lá, bem profundamente enraizados lá nas pedras, entendeu? Para poder trazer aqui para vocês. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês gostem, aproveitem, sintetizem esse vídeo, sintetizem esse conhecimento e levem para suas comunidades, façam seus slides, produzam palestras, ganhem seus dinheiros, seus frutos e divulguem esses textos, tá bom? Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca, aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia, graças a Deus. Deixa eu falar para vocês outra coisa, nós já estamos quase no finalzinho de 2024, né? Entramos, hoje é 1º de novembro, dia de Todos os Santos, segundo a tradição católica, aquela coisa toda. Então, mas eu já festejei o calendário judaico. Vocês sabem que o calendário de Deus é o calendário lunisolar, porque ele nos faz ver os acontecimentos que vão acontecer diante de nós, diante dos nossos olhos. E sem esse calendário, se você não conhece as fases da lua, se você não conhece o sol, se você não conhece esses astros que Deus deixou pra gente cuidar do tempo, então vai acontecer coisas que você vai ser surpresa para vocês, tá? Estão acontecendo e vão vir coisas este ano de 2025, inclusive uma guerra
mais uma das que estão existindo por aí. Tá, aqui na América Latina tá acontecendo, na Europa tá acontecendo, no Oriente Médio está acontecendo e tá todo mundo aí quieto, ninguém fala nada nas mídias do Brasil porque não querem assustar, porque nós somos muito bondosos, muito amorosos e tudo mais, mas só que tudo isso nos afeta sim, porque vem aumento de muitas coisas aí, tá? Falta de energia, vem muitas coisas que a gente tem que estar ligada no tempo de Deus, para que possamos nos prevenir, nos proteger de tudo isso, tá bom, gente? Então, se liguem aqui nesses textos, tá bom? Então, nós já estamos chegando no final de 2024 e o que eu desejo para vocês é muita saúde, amor, tá bom? Amor, gratidão, união que eu digo para que vocês tenham união na família de vocês. Muito sucesso, 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 sucesso em tudo que vocês fizerem de bom, tá? Porque o mal também tem sucesso, então eu desejo que vocês tenham sucesso naquilo que é bom, naquilo que é próspero, tá? Que vocês tenham felicidade, que vocês vivam plenamente, que vocês tenham plenitude, que os seus sonhos bondosos sejam realizados, tá bom? E aí que vocês possam brindar a vida com, sabe, com muitas realizações, saúde, amor, união, de novo, sucesso, o que está escrito aí para vocês, né? Realizações, vida plena, prosperidade boa, momentos inesquecíveis, boas amizades, verdadeiras amizades e bons drinks, né, gente? Olha só, Jesus transformou água em vinho, não foi em água em leite, mas você também pode tomar leite se você não tiver problemas, né, alérgicos, tá bom, gente? Então, vocês veem que eu sempre coloco aí, quando eu vou passear, quando eu vou fazer alguma coisa, né, no meu shorts, eu estou sempre brindando a vida com um livro, com alguma coisa, com um suco de laranja, com uma mimosa, com champanhe, com vinho, com caipirosca, porque eu não gosto de cachaça, então então eu gosto de vodka, sim, eu gosto de vodka com, enfim, minha misturinha lá. Então, gente, aproveitem a vida, ela é muito curta. É curta sim, gente. Quantos anos nós vamos viver? Até 120? Então, é curta para um monte de coisa que a gente tem que fazer, um monte de coisa que a gente tem que construir, escrever, falar, beijar muito, né? Deixa eu ver o que mais. Curtir os nossos filhos, para quem tem filho, né? Namorar bastante, passear, olhar a natureza. Ah, sei lá, gente, tem tanta coisa bacana. Eu amo a natureza, então eu gosto muito, sabe? De. Então é isso. Um brinde à vida. Lechaim. Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. Eu volto, porque nós vamos ler Jó, com certeza, mais um pouquinho, tá bom? Embora eu já falei bastante sobre Jó, que é praticamente o livro inteiro, né? Mas vocês ainda vão chegar naquela parte que Jó vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele teve uma experiência com Deus, não de ouvir falar, mas ele viveu essa experiência com Deus. Ou seja, então eu te digo, tenha uma experiência com Deus, não de você ouvir falar, não porque você ouviu a Francisca falando dessa experiência que ela tem com Deus, ou então porque você ouviu o seu pastor tendo essa experiência com Deus, o seu, sei lá, seja lá qual líder religioso você tenha, o seu padre, o seu sacerdote, o seu rabino, a sua rabina, enfim. Então, que você tenha essa experiência com Deus, não de ouvir falar, mas uma experiência de verdade, tá bom, gente? Eu não sou perfeita, mas eu tento estar de acordo na minha vida diante de Deus, com aquilo que Ele me propõe, que Ele me concede realizar. Eu não desejo nada a mais. Assim, honestamente, eu não desejo nada de ninguém.
Eu não aspiro ser como ninguém. Meu desejo é que eu seja exatamente aquilo que Deus quer que eu seja. Ah, uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Por exemplo, eu falei para vocês que eu fui numa reunião de condomínio, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês: não se comparem com ninguém, porque quando você se compara, você está sempre perdendo. Porque você está buscando algo no outro para se comparar, ou para menos ou para mais, e isso não é legal, porque cada um tem a sua necessidade de vida. Por exemplo, nessa reunião, né? Ah, o condomínio aqui do lado tem um fulano, tem um funcionário x que faz isso. Cara, é a necessidade daquele outro lá. Não é a tua necessidade. Não queira ter um avião se você não tem um hangar, se você só tem uma garagem para pôr um carro X. Não queira ter um Pagani se você ganha 100 mil reais. Se você só ganha 100 mil reais, não queira ter um Pagani naquele momento. Tem gente que deseja ter um Pagani ganhando 100 mil reais. Não dá, gente. Primeiro porque o Pagani já custa mais de 100 mil reais, tá? Muito mais, eu só tô dando aqui uma ideia. Você vai ter que pagar o seguro, você que vai ter que manter o IPVA daquele Pagani, que não é pouco. E como que tu queres ter um Pagani morando num edifício que o teu apartamento é 80 metros quadrados? Que você tem uma garagem que foi projetada para ter X dimensões de carro, por exemplo. Se a tua garagem foi projetada para tu teres um carro que mede X, enfim, tem uma profundidade, tem uma... Gente, tu quer abarcar tudo? Não dá, tu quer ter um hangar, então tem que mudar. E isso acontece muito, melhora-se de vida, compra-se outro local e vai viver aquela realidade. Entendeu? Agora o que não dá é ficar querendo comparar a tua vida com a vida do teu vizinho, com a vida do outro condomínio, com os funcionários do outro condomínio. Você entendeu? Ah, porque a minha empregada faz isso, isso, isso. E a empregada do vizinho não faz. Ah, porque a empregada do vizinho faz isso, 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 eu pago X salário para ela e ela faz milhares de coisas. Quer dizer, o vizinho paga milhares para a empregada, só que às vezes eu não tenho condições de pagar aquilo. Então, a realidade da gente, quando a gente aceita a nossa realidade, ela é muito mais tranquila. Você tem paz mental, você tem paz nas finanças e você tem paz, sabe, diante da vida. Às vezes eu fico me perguntando, eu digo, gente, para que ficar se comparando com o outro? Ai, você tem que fazer isso porque eu faço. Ai, eu tenho que ter aquilo ali porque o outro condomínio ali que construiu 200 metros quadrados, eu tenho que ter aquilo ali. Gente, não tem. Se o teu prédio foi projetado para ter isso, então que seja assim. Não adianta você querer ter um avião dentro de um prédio se você tem só uma garagem. Você não tem um hangar. Você tem uma garagem. Garagem foram feitas para colocar carros de determinados tamanhos. Sabe? Então você sofre e faz os outros sofrerem porque você tem desejos que só te trazem sofrimento. Para quê? Né?
Então, essa questão de comparar, de se comparar, né? O amigo do Jó lá, ele faz, se comparando, né? Querendo comparar sempre Jó a alguma coisa, colocando ele como culpado, como injusto e tudo mais. Isso serve para nós também, gente, sabe? Ah, porque a piscina do outro prédio ali da frente, ela é uma piscina olímpica. Eu também quero uma piscina olímpica no meu prédio. Só que o meu prédio foi projetado para ter uma piscina pequena. Não comporta uma piscina olímpica de não sei quantos metros. Dá para entender, gente? Não sei, talvez você mora em condomínio, também esteja passando pela mesma situação, sabe? De querermos, né? De querermos ter algo que o outro tem sem a gente poder. Às vezes é desarmônico, entendeu? A roupa que me cabe não vai caber no outro. As joias que eu uso não vai ser do agrado do outro. O meu anel não vai caber no dedo do outro. Vocês entendem isso? Por exemplo, meus anéis, minhas coisas, minhas joias, eu desenho elas. Eu desenho elas e mando fazer. Então não vai ser igual ao dedo, não vai caber no dedo nem das minhas irmãs, nem das minhas sobrinhas, talvez nem das minhas netas, nem não vai. Porque foram feitas para mim, para minha pessoa. A não ser que haja uma modificação, mas aí é uma outra questão. Mas se o teu prédio foi construído para ter determinadas coisas, não fica encrencando com o síndico ou com não sei quem, sabe, enchendo a paciência dos outros, porque você quer que aquilo seja diferente. E outra coisa, ninguém vai fazer melhor do que você, ninguém vai limpar a tua casa melhor do que tu, porque cada um tem um jeito de ser, cada pessoa, graças a Deus, tem um jeito dela de ser. Ninguém vai lavar a tua roupa melhor do que você. Ninguém vai lavar a tua louça melhor do que você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa todo mundo faz as coisas. Lava a louça. Meu marido às vezes lava a louça. Ele é engraçado que toda vez... Você que é colega do meu marido que vem aqui, já saiba que quando ele tá sem aliança é porque ele lavou a louça no dia anterior da janta, tá? Do jantar, tá bom? Então, o que acontece? Claro, ele não quer que perca o brilho do ouro dele, então ele tira e coloca assim numa parte, né, e lava a louça. Então, o que acontece? Aqui em casa todo mundo faz as coisas, né, lava a louça, enfim, faz tudo. Os meus meninos, eu ensinei eles a cozinharem, a fazerem tudo para eles se virarem mesmo, porque nem sempre vão, né? Nem sempre. E quando eles moram fora, aí é que não tem mesmo ninguém para fazer. Então, eles têm que se virar e fazer sozinhos. Meu marido já não faz comida, ele não sabe. Então, eu fico até, né, receosa, porque se acontece de eu morrer, esse homem vai morrer de fome, porque ele não sabe. Ele sabe fazer um café, mas ele não sabe cozinhar. Eu fico, né? Ou então vai gastar o dinheiro todo só comprando comida fora, entendeu? Mas ele não sabe cozinhar. Agora, meus meninos não, meus meninos sabem cozinhar, graças a Deus, eles fazem e cozinham super bem, comidas bem gostosas. Agora, o que acontece, como eu tava voltando aqui, cada um faz diferente, tá? E nem sempre faz perfeito. Eu não vou dizer quem não lava a louça legal. Tem um que quando lava, eu tenho que lavar tudo de novo, porque não fica, né? Às vezes mesmo colocando até em máquina, eu lembro que eu colocava na máquina, a louça saía suja, eu tinha que lavar de novo. Então, para mim, era 2 trabalhos. Eu digo, de que adianta ter uma máquina, ter um aparelho, se não vai resolver o meu, né? Não vai deixar totalmente, tá? E era Brastemp, tá bom? Então, o que acontece, fazendo propaganda de graça aqui da Brastemp? Então, não saía bem lavada. Você tem que lavar antes, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, não ficava. Então, o que acontece?
ninguém vai fazer, ninguém vai lavar uma louça como você lava, ninguém vai lavar uma roupa branca como você lava. Por exemplo, a minha sogra lava uma roupa branca que, meu Deus do céu, fica assim como se fosse nova. Eu acho incrível. É claro que o sabão da Alemanha é diferente. Você entendeu? Então, eu tenho que lavar 2, 3 vezes, deixar de molho aquela coisa toda para poder ficar realmente bem legal. Agora, o que acontece? Só você faz daquele jeito. As outras pessoas vão fazer diferente. Então, não queira que o outro realize os seus desejos mais íntimos se não vai conseguir, sabe? Não vai conseguir. Então, não adianta você querer ter um avião dentro de uma garagem onde foi projetada para um carro X, entendeu? Não vai dar para você enfiar, por exemplo, na minha garagem não cabe, eu acho que um Navigo. Acho que não vai caber, né? Eu teria que usar as duas, mas não vai caber, sabe? Então, essa ideia de a gente querer sempre usar um sapato que não nos cabe, isso é muito complicado. Você sofre, você faz teus entes queridos sofrerem e faz outros terceiras pessoas sofrerem também, tá bom? Então, olha só, para esse ano que vai entrar aí, 2025, é isso que eu desejo para você, que você realize os seus sonhos de vida, que você tenha saúde, amor, gratidão e união aí com a sua família, tá bom? Para você que não é, para você que é hater, que vem aqui encher o saco, eu não quero nada com você não, tá bom? Você fica lá e eu fico aqui, beleza? É isso, gente, isso tudo é amor, até respeito, né? Porque pra que eu vou querer alguém que é hater aqui, que é odioso, que vem aqui encher o saco? Outra coisa que eu vou falar pra vocês, não fiquem comentando aqui embaixo, colocando comentários. Ai, porque o Lula é isso, é isso, é isso. Gente, isso é problema dele, tá bom? Quando eu comento alguma coisa aqui sobre os políticos, eu nunca estou contra ou a favor, não é isso. Às vezes eu comento uma situação, quando ele de repente vai na ONU e fala uma coisa bacana. Gente, independente se ele é de X ou Y partido, eu não tô nem aí. Se ele falou a coisa correta, falou em benefício da gente, perfeito. Agora, se ele erra, é problema dele. Ele vai resolver lá com Deus que ele acredita, com as outras pessoas lá. Tô nem aí, entendeu? Então, quando eu trago alguma coisa aqui para vocês de política, podem ter certeza que eu não estou a favor nem contra, eu estou apenas comentando algo, porque vocês sabem que esses textos, as narrativas bíblicas, eles são, sim, ligados à política. Política de vida, a política ambiental, a política social, a tudo, gente, a política religiosa, entendeu? Existe agora até uma nova vertente aí do direito religioso, entendeu? Então, vocês têm que ter muita atenção, não ficarem levando isso assim como se fosse algo pessoal. É porque é pessoal e ela tá falando sobre isso, porque ela é a favor, porque ela é contra não sei quem. Não tô nem aí para pessoas, eu tô mais ligada a conteúdos, a ideias. É isso, tá bom? O que a pessoa faz é problema dela. Eu geralmente, quando eu falo alguma coisa aqui, é relacionado a situações, às vezes até atitudes. Eu não venho aqui falar, tá usando nome falso, de graça. Se eu tô falando isso é porque a pessoa, de algum modo, ela me instigou para que eu falasse sobre isso, tá? Então, eu sempre costumo dizer, nenhuma mulher surta, né? Do nada, né? Geralmente quando uma mulher vai surtar é porque, olha, já o negócio tá bem acima. Outra coisa que eu vou falar para vocês, aproveitar que eu tô aqui. Tá todo mundo aí crucificando a professora de português. Gente, vão cuidar das suas vidas. Pelo amor de Deus, ninguém paga o boleto da moça. Agora porque ela entrou numa situação lá, enfim, difícil, né, desafiadora, aí o povo já quer diminuir o trabalho dela, até fazendo chacota do trabalho da moça, porque ela fala
ela corrige, né? Que a gente a gente gosta muito de falar, ai, mas como você está chiquérrima. Não é chiquérrima, e ela tem razão. É chiquíssima. Nossa, como você tá chiquíssima. Não é assim? Não é isso que tá no português? Não é isso que tá lá na gramática, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Aí, para diminuir essa fala dela, esse jeito elegante que ela criou lá, essa personagem e tudo mais, ou ela eu acredito que parte daquilo faz parte dela, porque senão ninguém mantém um personagem durante muito tempo se você não é aquilo. Então, no sentido de dizerem, ai, isso aqui que ela tá vivendo não é chique. Claro que não é chique, gente. Violência nunca é chique. Mas também ficar naquele montinho, fazer vídeos somente para atrair likes, para fazer chacota da professora, isso também não é chiquíssimo, não é chiquérrimo, ou não é chiquésimo, como o pessoal tem mania de dizer. Não é. Por mais que você diga, ah, gente, eu quero que fale assim. Se você acha que você fazendo chacota da professora que fala português, fale direito Brasil, você faz chacota dela por ela estar numa situação de desafio relacional e você faz chacota por ela estar vivendo isso. Isso não significa que você é tão chique quanto ela. Muito pelo contrário. Você não está agindo de forma com sororidade, essa palavra tão em voga agora, né? Ai, tem que ter sororidade, ou seja, tem que ter sororidade só quando é a sua parte, quando é para você vender os seus produtos, tem que ter sororidade. Mas quando é a parte do outro, você simplesmente faz chacota. Quando você fala errado ou quando você fala o português correto, isso é chiquíssimo, é chiquérrimo, é chiquésimo, né? Como o povo fala. Mas quando acontece com a professora do Fala Direito Brasil, você distorce, você coloca os teus seguidores ou os teus acompanhadores como se olhassem para essa professora do Fale Direito Brasil como se, nem é tão chique assim, sabe assim? Então, esperta, às vezes essa questão de colocar, né, o outro como um chama apenas para ganhar likes, né? Eu vou colocar, né? Eu vou dizer que ela é fraudadora, ou vou dizer que ela é isso, apenas para ganhar meu like e as pessoas virem comentar aqui no meu perfil e eu ganhar engajamento. Então, quer dizer, você simplesmente faz chacota, né? Lá no Salmo 1 diz, não se assente na roda dos escarnecedores, dos chacoteiros, né? Então, é muito triste isso, porque querem simplesmente diminuir o trabalho da professora, porque ela está vivendo, não sei, uma situação que não é tão elegante assim, não é tão chique assim. Mas, para mim, isso não muda em nada o jeito dela ser. Quem é. Ela, para mim, é elegantíssima e realmente inspira muitas mulheres no Brasil a serem justamente independentes, não precisarem ficar com A ou B só porque a sociedade quer. Enfim, eu acho que cada um deve sim cuidar da sua vida.
Pra você que está aqui até agora, agora eu vou cuidar da minha vida, tá bom, meus amores? Vocês entenderam o que eu falei, né? Não fiquem fazendo chacota, se reunindo para fazer chacota da vida dos outros, ou do outro, ou do seja lá de quem for, entendeu? Não fiquem, tá bom? Então é isso. Então, um brinde à vida de vocês. Tchau.